Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Mateus 22, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos ter a palavra de oração. Pai, nós encomendamos as tuas mãos esse tempo e reconhecemos que só tu tens as palavras de vida eterna. Não temos a quem recorrer, Senhor, porque em ti está a vida, Senhor, e a vida com abundância. Por isso, em nome de Jesus, nos assentamos aos teus pés, como Maria, Senhor, para ouvir a tua palavra. Escolhemos a melhor parte. Em nome de Jesus, pedimos ouvidos para ouvir, Senhor. A boca que fala, Senhor, seja dirigida por ti. Em nome de Jesus, e o coração também receptivo, para que a palavra caia, Senhor, como uma semente no solo fértil e dê o seu fruto. Nós pedimos a ti, Senhor, uma noite de céu aberto na tua presença. Continua falando ao nosso coração, como já tem falado até aqui. Que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento. Toda tentativa, Senhor, de Satanás de roubar a palavra, de frustrar os teus planos para essa noite. Em nome de Jesus, nós pedimos a ti barro valente. Encomendamos nas tuas mãos esse tempo e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, o encargo para compartilhar com os irmãos é sobre os olhos. Uma palavra sobre Deus. E esse texto de Mateus 6, 22, 23, ele fala sobre os olhos. Esse contexto aqui, Mateus capítulo 6, o Senhor está dentro do Sermão do Monte, Sermão capítulo 5, 6 e 7. Especificamente essa parte do capítulo 6, que vai de 19 até o final do versículo 19 até o 34 lá, o Senhor está falando aqui sobre os cuidados dessa vida de forma geral. Vai falar ali sobre a questão das riquezas, tesouro do céu. Ele vai falar sobre a questão da preocupação com a comida, as preocupações com a vida. E um destaque aqui é em relação a isso, a questão dos olhos. Me chamou muito esse texto a atenção. O Senhor falou assim: ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E o Senhor me chamou a atenção em relação a essa palavrinha bons. Essa palavrinha bons aqui, que eu não sei se algum irmão tem alguma tradução diferente de bons. Aqui a revista atualizada é bons. Alguém tem uma outra palavrinha que não seja bons? A maioria dos irmãos é bons. Poucas traduções no Brasil variam um pouquinho. A tradução mais próxima que chega é singelo. A palavra no original, aqui é uma palavrinha em grego que é haplos. Essa palavrinha no original significa simples. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Então a questão é: o que é isso? Olhos simples, olhos bons. Nós vamos pegar um outro texto, e aí o Senhor me trouxe uma figura, fui buscando isso, lá em Cantares. Vamos em Cantares agora, capítulo 1, verso 15. Cantares 1, 15. E eu fui buscar na palavra, onde o Senhor fala sobre olhos, o que tem de referência sobre olhos. E algo muito interessante aqui para ver como o Senhor é perfeito, como a palavra de Deus é perfeita. Cantares capítulo 1, verso 15. Aqui esse livro fala sobre a união do noivo com a noiva, a nossa união com Cristo. Então é um livro muito lindo, que vai falando do crescimento, da maturidade, do desenvolvimento da nossa vida com o Senhor. E no capítulo 1, verso 15, vai falar assim: o esposo está falando para a esposa, na figura do Senhor Jesus, falando para nós, falando para mim, falando para você, no individual e falando no coletivo. Como se estivesse falando também no individual, você tem que tomar essa palavra para ti,
também no coletivo da igreja. Mas no verso 15 ele fala assim: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, os teus olhos são como os das pombas. Vamos agora no 4:1, nesse mesmo livro, capítulo 4, verso 1. O esposo vai falar novamente para a esposa. O Senhor está falando para nós: como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Vou parar aqui para destacar isso: os teus olhos são como os das pombas. É a segunda vez nesse livro que o Senhor está falando que os olhos da noiva são como os das pombas. Agora vamos no 5:12, nesse mesmo livro, 5:12. Os seus olhos, agora é a esposa falando para o esposo. É como se nós agora estamos falando para o Senhor Jesus. Os seus olhos são como os das pombas. Irmãos, aqui na verdade a gente vê então a figura. Por que o Senhor usa essa figura? Os olhos como os das pombas. O que as pombas têm para nos ensinar? Por que o Senhor usa essa figura? Que os olhos da noiva são como os das pombas. E a noiva fala para a noiva: os teus olhos são como os das pombas. Alguma coisa as pombas têm para nos ensinar. E é muito interessante porque sim, as pombas têm algo para nos ensinar. Sabe o que as pombas têm? Peculiaridade ou particularidade. Eu creio que todo mundo aqui já viu pomba e tal, e andando numa praça, onde for, parece que ela se assusta e sai voando, né? E ela mexe muito com a cabeça, porque os olhos dela, na verdade, ela mexe. Ela tem que mexer a cabeça para poder olhar em outras direções. Mas um ponto ainda mais interessante é o seguinte: a pomba só consegue olhar um objeto de cada vez. Ela não tem uma visão periférica. Isso significa o quê? Que ela só consegue fixar o olhar em um objeto, em uma coisa de cada vez. Ela não consegue olhar duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou olhando aqui para um irmão, para uma irmã, e consigo observar outros irmãos também. Mas o foco da pomba é um só. Esse é um exemplo, irmãos, uma figura muito linda, que aí você começa a ver a palavra se fechando. Por que o Senhor usou aquela figura dos olhos bons? Na nossa tradução, mas o correto seria olhos simples. Se os teus olhos forem simples, singelos. Lá em Mateus, capítulo 6, que a gente leu agora: se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo vai ser luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí a figura que o Senhor me deu foi, para entender isso um pouquinho melhor, explicar para os irmãos também, para a gente entender com uma figura, como é isso, olhos simples, que é o que está no 6:22. O que é o oposto de simples? Qual é o antônimo de simples? Algo que é simples, singelo. Qual é o oposto de simples? Composto, não é? Plural. Simples, plural. Ou, né, o singelo pode colocar como complexo. Mas o sentido de simplicidade ou simples, singular, vamos usar essa palavra, singular, o oposto é plural. Então, se ali no capítulo 6, verso 22, está falando que se seus olhos forem simples, o teu corpo vai ser luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, essa palavrinha maus é maus mesmo, né, como está ali traduzido, mas nós podemos fazer um arranjo nesse texto para poder entender melhor, composto. Então, se meus olhos forem simples, o meu corpo vai ser luminoso, vou ter luz. Porém, se meus olhos forem compostos, eu vou estar em trevas. E uma figura que o Senhor me deu, para a gente entender melhor isso, eu vou usar aqui alguns copinhos, para a gente explicar essa questão dos olhos simples e compostos. E aqui nesses copinhos eles vão representar algumas coisas. Eu escrevi algumas coisas nesses copinhos, né? Vou expor aqui em cima dessa caixa e vou explicando para os irmãos. Então a questão é: esse copinho ele vai tomar forma agora de alguma coisa que eu vou falando aqui para os irmãos, e você vai mentalizando aí. Irmãos, esse copinho aqui representa então os irmãos, né? Nós estamos cercados de irmãos. Vou usar a figura da família de Deus, irmãos em Cristo, irmãos que a gente se preocupa, a gente ora pelos irmãos, né? Oramos por eles, choramos com eles, nos alegramos com eles,
Então, nós temos o encargo pelos irmãos, o cuidado que é o corpo, né? O irmão sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegram. Não deveria ser assim, essa é a vida normal da igreja. Irmãos, está aqui. Um outro copinho aqui que eu destaquei é futuro, né? Falando sobre o futuro. Quem de nós aqui não se preocupa, não está preocupado, ou já não se preocupou com o futuro? Como é que vai ser minha aposentadoria? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Como é que vai ser o meu casamento? Com quem eu vou casar? Futuro. Muitos de nós aqui estamos muito preocupados com o futuro. Então isso aqui representa o futuro. Futuro. Esse outro copinho aqui eu botei casa. Então nós aqui, alguns temos casa própria, outros não temos, outros queremos ter uma casa própria. Então muitos estão orando por isso, estão buscando isso, estão economizando para isso. Casa. Então fala aqui de um bem material. Olha lá, casa. Outro aqui, profissão. Esse aqui é a profissão. Então a questão é, qual é aquele que ainda não tem uma profissão? Qual é a profissão que eu vou ter? O jovem? Ou aquele que já tem uma profissão? Como é que eu estou me dedicando ao meu trabalho? Quanto tempo eu tenho dedicado ao meu trabalho? Quanto o meu trabalho tem tomado o meu tempo, o tempo da minha família? Como é que está a minha preocupação com a minha profissão? Então esse aqui é profissão. Esse aqui é casamento. Aqui é para aqueles que não estão casados, é com quem eu vou casar? Para o jovem solteiro, né? Para o homem, para a menina, para o rapaz, com quem eu vou casar? Com quem eu vou me casar? E para quem que está casado já, como está o casamento, né? Se o marido já é convertido, a esposa é convertida ou não é, os dois, como estão servindo ao Senhor? Aqui fala do casamento, as preocupações com o casamento. Está lá. Isso tudo, irmãos, vocês vão ver que é legítimo. Isso tudo faz parte da vida do homem. Estudos, aqui fala de estudos, aqueles que ainda continuam estudando, aqueles que querem, né, fazer uma faculdade, ou aqueles que estão fazendo uma faculdade. Então fala de estudo, nós nos preocupamos, colocamos isso diante do Senhor, faz parte da nossa vida também. Tá lá. Carro, né, que é outro bem material. Então aqueles que já têm um carro, muitas vezes o cuidado que tem um carro já está pensando em trocar de carro, ou a questão aqueles que não têm, que querem um carro. Aqui, outro bem material, uma preocupação que muitos temos. Filhos. Então, aqueles que já têm filhos, como vai ser o futuro? Aonde que ele vai estudar? Ele já não conhece o Senhor, ou conhece, não conhece, afastou dos caminhos do Senhor. Preocupações com os filhos, todos nós. E aqueles que não têm, não, eu quero filho, estão desejando filhos. Isso faz parte da nossa vida, é legítimo. Filhos. Saúde. Esse é outro ponto. Quem de nós aqui não se preocupa com a saúde, não tem plano de saúde particular, não toma suplemento, não cuida da alimentação, não toma ali taurina, um monte de coisa, come coisa bem natural? Saúde, uma das preocupações. É legítimo, faz parte da nossa vida. Está lá, saúde. E aqui eu coloquei outros, que aí conforme o Espírito Santo fala com cada um. Outros, outra área da sua vida, né? Outras preocupações que você tem, outros, daqui. De forma geral, isso fecha a vida de uma pessoa, nossa vida, está aqui, como se fosse aqui, representado nesses copinhos, mas está faltando uma coisa, para nós cristãos. Para um não cristão, talvez não esteja faltando nada, porque a vida do ímpio gira em torno disso. Talvez tirando ali o irmãos, colocaria irmãos da família na carne. Mas para nós cristãos, o que está faltando aqui? Jesus, o principal. Então aqui tem um copinho, representa Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui, no centro. Então, irmãos, o entendimento que eu tinha até então, até o Senhor revelar esse texto, era: o Senhor é o centro da minha vida. Tudo mais gira em torno do Senhor. Creio que muitos de vocês pensem assim também. Importante que o Senhor seja o centro. Tudo mais gira no entorno. Mas o Senhor fala na palavra que os meus olhos são como os das pombas. Ele falou lá em Cantares, aquela palavra para mim, para nós, corporativamente. Em Mateus capítulo 6 ele fala que se os meus olhos forem simples, todo o meu corpo vai ser luminoso. Porém, se meus olhos forem maus, ou vamos usar figuras ali, compostos, todo o meu corpo estará em trevas.
Aí a pergunta que eu faço é: eu olhando para o Senhor é o centro e as coisas estão todas na volta, os meus olhos são simples ou são compostos? Eu estou olhando o Senhor Jesus e mais alguma coisa ou só Jesus? O que os irmãos acham? Os olhos estão simples ou estão compostos aqui? Os olhos estão compostos, irmãos. Embora você possa pensar que é espiritual, ter o Senhor no centro e tudo na volta, ainda assim, isso não é o padrão de Deus. O padrão de Deus são olhos simples. E aí, então, como isso? Como é ter olhos simples? Agora, irmãos, o que você vai fazer no teu futuro? Você entrega ao Senhor Jesus, confia a Ele o teu futuro, para você poder descansar. Se você está muito preocupado com o teu futuro, é porque você ainda não entregou nas mãos do Senhor. Se você está ansioso quanto ao teu futuro, é porque Jesus ainda não é o Senhor do teu futuro. Casa, bens materiais, você entrega ao Senhor. Senhor, eu desejo, amém, mas eu não vou ficar fazendo hora extra, não vou perder encontro com os irmãos, não vou sacrificar minha vida espiritual por causa de bens materiais. Eu vou entregar ao Senhor. Entrego ao Senhor Jesus a minha casa, meus planos de bens materiais. Profissão, é legítimo, claro, temos que trabalhar. Eu entrego ao Senhor Jesus também meu trabalho, aquilo que o Senhor está me confiando nas mãos, procurar fazer bem feito, como se estivesse fazendo para Ele. É o que a palavra de Deus ensina. Mas isso também não pode roubar a minha comunhão com Ele, roubar a minha paz, a minha alegria. Eu entrego a Ele a minha profissão. E aí o Senhor continuou lá no centro. Ali no verso 23 vai falar assim: se porém os teus olhos forem maus, vamos usar essa figura, trocar aqui por compostos. Se os teus olhos forem compostos, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Aqui um entendimento que tem, uma interpretação que dá para fazer aqui é que as trevas têm intensidade. A gente sabe que existem, realmente as trevas têm intensidade. Você de repente está num ambiente totalmente escuro, que você não enxerga nada, densas trevas, totalmente escuro. De repente você está numa penumbra, onde você consegue estar em trevas, está escuro, mas ainda você vê talvez um vulto. E tem um outro que não está totalmente escuro, tem um pouco de luz, mas ainda tem trevas lá. Vocês estão entendendo esse texto então do 23? Então aqui é uma figura, algumas áreas da minha vida eu entrego ao Senhor Jesus, outras eu cuido. Um exemplo então, casamento. O jovem solteiro, quem é casado aqui, eu creio que já passou por isso, né? Quem casou no Senhor, quem conheceu o Senhor Jesus antes de casar, a questão do tempo que dedicou em oração, conhecer a futura esposa, o futuro esposo, a luta que com certeza teve na questão de não é, porque o padrão de Deus é muito diferente do padrão do mundo. O jovem, o relacionamento de um jovem que está nos caminhos do Senhor, que deseja agradar a Deus, ele tem que buscar o padrão de Deus. Então o casamento para o jovem cristão, a questão é, ele pode falar assim, essa área cuido eu. Por quê? Porque o Senhor vai escolher de repente uma moça para mim que eu não vou gostar, ou vai escolher um rapaz para mim que não vai ser do meu agrado. Então deixa que eu escolho, eu cuido. Os teus olhos ainda não serão simples, você está em trevas, talvez não tão grandes trevas, mas ainda tem trevas, porque a luz ainda não está habitando, reinando em todas as áreas da tua vida. Mas se você for um jovem fiel, você vai entregar isso, o teu casamento. E é para aquele que está casado, o marido talvez não conhece o Senhor, ou a esposa não conhece o Senhor, também tem que fazer isso, entregar e ganhar sem palavras, como Pedro ensina. Casamento, entrega ao Senhor Jesus. Os estudos, entrega ao Senhor Jesus. Carro, que outro bem material, eu confio também ao Senhor. O Senhor provê, amém. O Senhor não provê, amém. Filhos, eu entrego também ao Senhor Jesus e confio nele, não vou ficar ansioso por causa disso, e vai ser no tempo que ele quer. Saúde, entrego ao Senhor Jesus também. Irmãos, entrego também ao Senhor Jesus, confio nele.
coisa além de Jesus? Irmãos, esse é o padrão de Deus, nem mais, nem menos. A questão é muito fácil, né, de representar, é muito fácil de falar. A dificuldade vai ser viver isso. Como viver isso? Então a gente tem que buscar agora na palavra. A palavra de Deus tem que responder para nós. Como nós vamos ter olhos simples? Como? Tem um exemplo, né, de uma pessoa. Vamos pegar a figura de um homem na palavra de Deus que teve uma experiência com Deus muito tremenda. Vamos pegar em Atos, livro de Atos, capítulo 26, Atos 26. O padrão é Jesus Cristo. Ele fazia a vontade do Pai. Nada do que ele fazia, do que ele falava, estava em desacordo com a vontade do Pai. Isso fala de olhos simples. Ele só tinha olhos para o Pai. E o objetivo de Jesus era agradar ao Pai em tudo. Então o padrão é Jesus. Mas vamos ver o exemplo de um homem, né? Que Jesus também era 100% homem, 100% Deus. Mas vamos pegar um exemplo de um homem, né, nascido em pecado, viveu uma vida muito, vamos dizer, atribulada, pelo menos por um bom tempo da sua vida, da sua juventude, achando que estava servindo a Deus, mas não estava, e passou por muitas lutas. E essa pessoa, ele vai falar no capítulo 26, verso 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Essa pessoa que é Paulo, essa experiência que ele teve, ele estava diante do rei Agripa lá testemunhando, e ele está falando sobre a visão celestial. Ele teve uma visão celestial, irmãos, que começou em Atos capítulo 9, no caminho para Damasco. Lembra que ele foi em perseguição, ele recebeu uma carta, uma autorização do sumo sacerdote de Jerusalém e uma autorização para perseguir as pessoas do caminho, né? Que naquela época era chamada, até o capítulo 11, 26, ali quando em Antioquia, os do caminho são chamados de cristãos, mas até então eram os do caminho, aqueles que eram do caminho. Era a figura para dizer que aqueles que seguiam a Jesus. Paulo recebeu autorização para persegui-los e foi para Damasco para pegar aqueles que estavam servindo a Jesus lá. E no caminho para Damasco ele tem um encontro com Jesus. A palavra fala que uma grande luz brilhou. E aí, o que aconteceu com os olhos dele? Ele ficou cego. Aí a palavra fala que aquela voz orientou ele: ó, entra na cidade, e ainda vai ser dito o que você vai precisar fazer. Ele ficou quantos dias cego? 3 dias cego. Ele obviamente estava jejuando, tudo, orando. E aí Deus levanta um homem lá, né? Fala com o homem. Com quem que Deus fala lá em Atos capítulo 9? Quem é o homem que vai lá orar por ele? Ananias. Vai lá orar por ele. E Ananias ora por ele, já chama irmão Saulo. Quando Ananias ora, Ananias termina de orar, o que acontece com ele? Os olhos dele voltam, ele volta a enxergar. Quando ele perdeu a vista lá, quem ele tinha enxergado? Jesus. Quando ele passa a enxergar, quem ele enxerga primeiro? Ananias. Irmãos, é uma figura muito linda para nós entendermos como Deus faz, como Deus trabalha. A primeira revelação que nós precisamos ter é do cabeça. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, como o irmão Neilson falou. Ele é o cabeça, ele é o principal. Essa é a primeira revelação que nós precisamos ter. Jesus como cabeça. Depois que eu tiver a revelação de Jesus como cabeça, o que meus olhos vão se abrir para ver o quê? A igreja. Ananias tipifica a igreja. Ele foi ali incumbido pelo Senhor como um servo, um instrumento, né? Como até o Neilson falou da questão da cirurgia. Ele foi um bisturi usado por Deus ali, ou foi um cirurgião, né? Foi o Senhor Jesus, mas o instrumento foi Ananias. E Ananias depois sai de cena, ninguém conhece Ananias o antes ou depois. Foi um instrumento que Deus usou especificamente para aquele momento. Pronto, a glória do Senhor Jesus, só dele. Ele não divide a glória dele com ninguém.
Quando ele enxerga Ananias, ele passa, então, obviamente, ele começa a compreender. O Deus, depois, né, a gente estudando a vida de Paulo, é dividido em período de 33 anos. São 3 períodos de 11 anos. E aí, por 11 anos, ele vai ficar sendo trabalhado por Deus, escondido lá, vai para o deserto da Arábia. Ele vai ficar 11 anos sendo trabalhado por Deus. Ele não escreve nada nesse período, ele só está perdendo dele e ganhando do Senhor. Aí o Senhor vai revelar muito para ele nesse período aí. Mas aí vamos ver algumas coisas agora que Paulo escreve nesse segundo período da vida dele, dos 11 anos. Vamos para Filipenses, capítulo 1. Um pouquinho para frente, vamos lá, Filipenses, capítulo 1, para ver um pouquinho do peso dele e dessa visão celestial. Que visão era essa? Então, essa é uma figura linda, porque quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou cego para as coisas do mundo. Esse é o tipo. Quando você tem um encontro real, vivo, verdadeiro com Jesus, o brilho do Senhor é tão forte que todas as outras coisas escurecem, perde o brilho, porque Jesus, ele brilha muito mais do que qualquer outra coisa. Então você fica cego para as outras coisas. Vamos lá, em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, são palavras muito fortes. Mas esse homem, ele teve uma visão celestial, uma revelação de quem era Jesus, uma revelação de quem era a igreja. Ainda em Filipenses, no capítulo 3, um pouquinho para frente, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Irmãos, essa é muito forte. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Essa palavra aqui, refúgio, só aparece aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Escúbalo significa, irmãos, excremento. Essa palavra no original é essa, excremento de animais. Ele considera tudo como excremento de animais, como algo sem valor. Excremento de animais, como se fosse, vamos pegar um exemplo assim, um cocô de vaca. Ninguém de nós valoriza o cocô de vaca. Paulo considerava tudo aquilo como um excremento de animal. Tudo que ele tinha, toda a bagagem dele cultural, toda a bagagem dele de nacionalidades, os idiomas que ele falava, todo o conhecimento que ele tinha da lei, tudo aquilo ele considerava como perda, como refúgio, como excremento para ganhar Cristo. Irmãos, isso fala que se ele falava isso, ele vivia com certeza, é porque algo atraiu ele muito mais do que isso. Se nós ainda temos algumas coisas que competem com o Senhor, eu vou pegar aqui a figurinha do outros, que aí o Espírito Santo vai falar contigo. O que é esse outros aqui para ti? Eu não sei. O Senhor sabe, você sabe. Que não permite você ter olhos simples. Talvez mais de um, 2, 3, 4 outros que estão à volta, que não permite você ter olhos simples, não permite o teu corpo ser todo ele luminoso, não permite todas as áreas da tua vida estarem nas mãos do Senhor. Vamos usar uma figura para a gente entender isso. O que é essa entrega? Você compra agora um imóvel. Vamos pegar essa figura aqui desse imóvel agora, vamos comprar esse imóvel. E o proprietário fala assim para o Neilson, eu vou vender o imóvel, vendo para vocês, mas aquela sala ali, eu não vou ceder. Aquela sala ali, a chave vai ficar comigo, eu vou ficar com a chave, vou guardar ela comigo, e aquela sala ali vocês não vão ter acesso. O Neilson vai falar para ele, mas não faz sentido, porque isso faz estar dentro do imóvel, não tem como eu comprar um imóvel e não usar aquela sala, não ter acesso àquela sala. Não tem como. Irmãos, você compraria esse imóvel?
compraria uma casa, um apartamento onde o dono que vai passar para ti fala: não, eu te vendo, mas esse compartimento, esse banheiro, esse quarto ainda é meu. Você compraria? E por que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a gente ainda segura um quartinho do nosso coração, ou 2 quartinhos, ou 3 quartinhos? Irmãos, é muito sério isso, sabe? O Senhor está falando com cada um de nós aqui. Qual é o quartinho que tu está segurando? O Senhor comprou, irmão, pela sua infinita graça e misericórdia dele. Ele te resgatou já. Só que Ele quer você por inteiro. Ele não quer uma parte. Um só cuidado que você tenha na tua vida, ainda assim vai ser muito. Ainda assim vai ser muito. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós sejamos livres de cuidado. Porque é que nós tenhamos olhos simples, assim como Ele tem olhos simples. Lembra de Cantares, capítulo 5, verso 12? A esposa falando para o esposo: os teus olhos são como os das pombas. Os olhos dele são simples. E os olhos dele simples, irmãos, agora é na figura de que ele só tem olhos para a noiva. O mistério de Deus é Cristo. Quando Deus desde Gênesis, né, a gente sabe que vai falar da redenção, vai ter um fio de prata. Prata na Bíblia fala de redenção. Vai correr toda a Bíblia um fio de prata, até Apocalipse. Vai falar da redenção. Deus já começa a revelar o cordeiro quando ele faz aquela veste para Adão e Eva, que ele sacrifica um animal e cobre eles, tira a figueira, a folha de figueira, e cobre eles com pele de animal. Ali já fala do cordeiro anunciado. E depois vai falar em Êxodo, o cordeiro é tipificado lá em Êxodo, mas nós vamos trabalhar nisso agora. A questão é: o Senhor Jesus é o que está no centro do coração do Pai. O segredo de Deus é Jesus Cristo. E no coração de Jesus Cristo, qual é o segredo? Qual é o mistério de Cristo? Efésios revela. Colossenses fala do mistério de Deus, que é Cristo. Efésios fala do mistério de Cristo, que é a igreja. A igreja, irmão, estava guardada desde a eternidade. Os antigos profetas não enxergaram a igreja. A igreja foi revelada a nós pelo próprio Senhor Jesus. A primeira vez que ele vai falar de igreja é lá em Mateus, capítulo 16. Até então a igreja não aparece a palavra igreja, só ali que vai aparecer. O Senhor Jesus é o primeiro a falar da igreja, é o que está no coração dele. Então, irmãos, isso fala dos olhos do Senhor hoje, são simples para uma igreja. Falando ainda sobre essa questão do como ter esses olhos simples, qual é a forma de Deus trabalhar em mim, trabalhar em você, para que tenhamos esses olhos simples? Vamos em Mateus, no capítulo 11. Mateus 11. O que eu preciso para ter olhos simples? Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E deu 30 também, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, esse texto que aqui eu creio que muitos têm decorado, que a gente fala quando a gente está angustiado, está apertado o coração, a gente declara esse texto, fala em voz alta, reivindica essa palavra no nosso coração. Aqui, irmãos, está o segredo para mim ter uma vida com os olhos simples. Vinde a mim. A primeira parte, o que precisamos fazer então? O primeiro é: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu preciso confessar que eu tenho os olhos compostos. Eu preciso confessar que algumas áreas da minha vida eu ainda estou no controle. Eu preciso confessar que eu ainda tenho domínio sobre algumas áreas. Alguns quartinhos do meu coração ainda eu não entreguei. Primeira parte é isso: vinde a mim. Só vai a Ele quem reconhece isso. Se você não reconhece,
você não vai a Ele. Por que o mundo não vai ao Senhor Jesus? Porque o mundo não reconhece o Senhor Jesus. Por que o mundo crucificou? Porque o mundo não reconheceu o Senhor Jesus. Irmãos, a questão é, se você reconhece, você tem que tomar essa primeira posição, confessar. Eu tenho olhos compostos, eu tenho uma área da minha vida, minha profissão, meu casamento, ou meu futuro, que está me angustiando. Eu confesso isso, Senhor, eu peço perdão. Aí o Senhor falou assim: e eu vos aliviarei. O Senhor vai trazer alívio, porque você vai confessar, você vai entregar a Ele isso. Aí no 29 ele vai falar assim: ó, tomai sobre vós o meu jugo. Agora a segunda parte, eu confesso, o Senhor vai me trazer alívio. Agora ele fala, mas eu tenho que pegar o jugo do Senhor. O jugo, uma explicação bem simples para a gente entender o que é jugo, é um instrumento curvo colocado no pescoço do vencido. Isso é jugo. É um instrumento curvo que é colocado no pescoço do vencido. Mas como isso? Enquanto você não se render, o Senhor não vai conseguir colocar o jugo dele. Você tem que se render ao Senhor. Enquanto você não se render, esse instrumento curvo não é colocado. Ele só é colocado no pescoço do vencido. Se você ainda é dono da tua vida, dono de áreas da tua vida, você ainda não foi vencido. Você ainda se acha o vencedor, porque você não é, está derrotado. Quando nós estamos no controle, irmãos, a derrota é certa. Quando nós entregamos na mão dele, a vitória é certa. É lindo, irmãos, porque o 29 ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse aprendei de mim significa o seguinte, irmãos: o Senhor coloca o jugo e ele não sobe em cima. Sabe o que significa? Significa que ele já passou por isso. Aprendei de mim significa: olhe para mim, veja o meu exemplo. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que ele já passou por tudo isso que nós passamos, estamos passando ou vamos passar ainda. Ele já foi tentado em todas as áreas que o homem pode ser tentado: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Nós vimos isso às quartas-feiras com os irmãos, a gente está estudando algumas coisas, e a gente passou que Adão e Eva foram tentados nessas três áreas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Quando a árvore lá era boa, agradável aos olhos, boa para se comer e que desse entendimento. Fala as três áreas. E o Senhor foi tentado lá em Mateus capítulo 4 nessas três áreas: pão, pedra, a pedra e pão, se lançar do cenário, do pináculo, e adorar Satanás, porque receberia todos aqueles reinos. Isso fala de todas as áreas, que é o que resume o mundo. Lá em 1 João capítulo 2 verso 15, João vai falar isso. O mundo se resume nisso: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E nós somos tentados todos os dias nessas áreas, ou na concupiscência dos olhos, ou na concupiscência da carne, ou na soberba da vida. E o Senhor já passou por tudo isso, e Ele fala: filho meu, toma o meu jugo, não pega o jugo do mundo. Irmão, só existem dois senhores: ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não tem como ser diferente. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Não tem meio termo. Mas eu estou no reino de Deus, está, mas algumas áreas da tua vida ainda são comandadas pelo reino das trevas. O diabo ainda tem poder sobre a tua vida, porque algumas áreas você não deixou o Senhor cuidar. Significa que o velho homem que está reinando, o velho homem, Satanás, tem direito sobre ele. Então Satanás ainda está ali. É muito sério isso, é muito sério. Mas é assim, a palavra de Deus ensina isso. Se eu não entreguei a minha vida totalmente ao Senhor, algumas áreas Satanás é como se ele tivesse direito ainda, porque o velho homem não foi, vamos dizer, totalmente crucificado. O velho homem, irmãos, precisa ser totalmente crucificado. Vamos finalizar aqui
Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Aprendei de mim, olha para mim, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele vai falar do jugo dele agora, porque o meu jugo é suave e o meu fardo